Pessoal, vamos falar aqui de uma coisa bem importante, que é a análise do perfil do investidor. Então, a gente começa a entrar aqui na abordagem mesmo de atendimento ao cliente, como é que a gente tem que se comportar quando a gente vai recomendar produtos de investimento. Esse assunto está no Código de Distribuição de Produtos de Investimento, é muito importante, e a gente vai abordar aqui o suitability que quer dizer adequação, né, para fazer uma associação aí. Ele obriga as instituições financeiras a seguirem à risca esse processo. Então, fundamentalmente, é aquela coisa, não se deve fazer nenhuma recomendação, não se deve, não pode fazer nenhuma recomendação de investimento antes de conhecer o perfil do cliente, principalmente o perfil de risco, ok? Então, vamos colocar aqui a apresentação e vamos seguir aqui dizendo que a API é o princípio que todos os envolvidos na distribuição de produtos e serviços e operações devem verificar o seu correto enquadramento, ou seja, tem o dever de ajustar os produtos à real necessidade e perfil de cada cliente. Primeiro, para gerar a confiança, né, no investidor, e também para criar uma estabilidade no mercado de capitais, no mercado financeiro. Principalmente, essa análise, ela vai proteger o investidor. Por que ela vai proteger o investidor? Principalmente o investidor iniciante, porque ele está muito mais vulnerável diante da complexidade que são os produtos de investimentos, né? E cada produto de investimento vai ter o seu grau de risco. Então, é muito importante a gente saber que a detectação do perfil é o primeiro filtro que a gente vai fazer e de forma eficiente para entender quem é esse cliente, quais são as suas necessidades, e ele deve sempre levar em consideração três coisas básicas, tá? Três coisas fundamentais, que são os objetivos do cliente, primeira coisa. A segunda coisa seria a situação financeira do cliente e o grau de conhecimento que esse cliente tem no mercado financeiro. E para isso, ele vai fazer, antes de mais nada, um questionário, né? Então, antes de qualquer coisa, toda instituição financeira é obrigada a ter esse questionário. E o investidor ele tem que ser avisado que antes de qualquer recomendação, você vai precisar que ele preencha esse questionário, que obrigatoriamente é fornecido pela instituição financeira, ok? Então, não é você que está pedindo, é a instituição financeira, é a CVM, é a Ambima. Contém também, então, esse questionário aí uma série de perguntas. Essas perguntas podem ser feitas de qualquer forma. A instituição financeira ela pode criar as perguntas, não existe um padrão, né, a ser seguido. Então, perguntas do tipo assim, eu vou ler uma que eu coloquei aqui. Qual seria a sua atitude quando o seu investimento sofre uma alta desvalorização? Alternativa A, você vende imediatamente com perda, mesmo com perda? Você, alternativa B, fica nervoso, mas procura manter a calma, esperar a coisa melhorar? Ou você fica tranquilo? Então, são tipos de pergunta, né? Outra pergunta, por quanto tempo o senhor pretende manter os seus recursos investidos? 1 ano, 2 anos, aí tem lá as alternativas que o cliente vai responder. O que o senhor busca com esses recursos? Aí, alternativa A, rentabilizar a medida da inflação, ou simplesmente proteger, enfim, é uma série de perguntas, e também a que sempre tem em questionários é aquela perguntinha básica, né? Onde o senhor já investiu? O senhor joga na loteria? O senhor já apostou em corrida de cavalos? Você conhece o mercado, pelo menos um pouquinho? Então, são perguntas que vão sendo feitas para diagnosticar o perfil. Lembro mais uma vez que as instituições elas têm liberdade absoluta para criar os seus próprios formulários. Isso é importante vocês guardarem, tá? E eles vão, então, a instituição financeira vai adequar as perguntas e a linguagem ao seu público-alvo. Então, cada instituição que trabalha segmentada, com alta renda, com varejo, ela tem que adaptar o seu formulário, as suas perguntas, para que o cliente tenha facilidade para responder, né? Respeitando, então, o público-alvo de cada uma. Então, somente depois de preenchido esse questionário, preenchido o perfil, é que a gente vai poder dar sequência no atendimento, ok? Então, são perguntas de múltiplas escolhas, elaboração com livre escolha da instituição financeira. Muito bem. Essas perguntas
vão levar, no final, na análise, a 3 perfis. Então, o código, né, a regra da CVM, a resolução, ela classifica o perfil do investidor em 3 tipos, tá? Então, ela classifica lá, tipo 1, perfil 1, é o cliente que declara ter baixa tolerância a risco, baixo conhecimento em matéria de investimentos e que prioriza investimento em produtos de investimentos com liquidez. Então, se o questionário levar ao perfil 1, esse é o tipo de cliente que vai estar avaliado. Ela tem o perfil 2, é o cliente que declara média tolerância a risco e busca a preservação do seu capital a longo prazo, com disposição a destinar uma parte dos seus recursos a investimentos de maior risco. E o terceiro perfil é o cliente que declara tolerância e aceita risco, né? Aceita potenciais perdas em busca de ter um retorno maior. Então, isso é o que diz a resolução, tá? 30/2021. Porém, existe o mercado convencionou, ao invés de classificar perfil 1, perfil 2 e perfil 3, ele deu nomes, né? O mercado deu nomes. Esses nomes não estão na resolução. Na resolução está lá perfil 1, 2 e 3. Mas o mercado convencionou, porque acha mais fácil, e classificou, adotou essas nomenclaturas, como sendo conservador, o tipo 1, o perfil 1, como sendo moderado, o perfil 2, e como sendo arrojado, ou alguns chamam de agressivo, o terceiro perfil, né? Mas a instituição pode dar nomenclaturas diferentes, tá? E não é uma regra, não tem nada escrito na resolução que obrigue a dar esses nomes. Então, tem instituição que tem até mais do que 3 perfis. Ela pode ter mais, ela pode ter um quarto perfil, desde que ela resolva. Ela não pode ter menos do que esses 3 perfis, ok? E isso daí, ter o quarto perfil, tem lá o ultra arrojado, agressivo plus, alguma coisa que tenha a mais, é livre das instituições, tá? Não é nem requisito da regulação e nem da autorregulação, tá? É assim que funciona, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho desses perfis, né? O perfil conservador, investidor, ele não aceita correr riscos. Isso é o principal fator ali. Ele não aceita de jeito nenhum, ele vai priorizar a liquidez diária. Então, ele quer ter a possibilidade de resgatar a qualquer momento o seu dinheiro e ele odeia risco. Ele não quer correr risco de forma nenhuma. Então, ele se dispõe até a ter uma rentabilidade mais modesta em troca da segurança. Então, para esse perfil conservador, normalmente a gente indica título público federal, renda fixa de baixo risco de crédito. Então, aqui a gente vai procurar as grandes instituições financeiras que emitam, por exemplo, CDBs, os melhores bancos com os melhores ratings, né? E até caderneta de poupança, às vezes o cliente prefere investir, ok? E aí a gente está classificando o conservador como sendo um cliente de baixo risco. Já o perfil moderado é um risco médio, né? A gente fala que o risco médio, ele busca a preservação do patrimônio, ele quer lá, né, preservar o seu patrimônio no longo prazo. Ele olha, né, para o longo prazo e ele sempre destina uma parte dos seus recursos para esse investimento em risco, uma parte, né, uma partezinha aí. E para esse cliente moderado, o risco médio, a gente normalmente vai indicar a renda variável, sempre lembrando que é uma parte, né? O crédito privado, que são aquelas instituições ou fundos que mantêm de empresas privadas não financeiras, né? E fundos multimercados são os preferidos aí do perfil moderado. E aí a gente tem o arrojado ou o agressivo, que aí sim é um risco alto. E aí ele declara, né? Ele declara a tolerância dele a suportar riscos, altos riscos, e ele aceita perder, ele aceita em busca de altos ganhos, às vezes no curto prazo. Não, eu vou, eu já estou preparado para perder, mas eu quero esse tipo de investimento. Então, esse investidor, ele normalmente ele vai aplicar a maior fatia dele em alto risco, né? E em busca de ganhos aí no curto prazo, né? A gente classifica ele, então, como um risco alto e a gente recomenda, é aquele cliente que gosta de operar com day trade, gosta de criptoativos, se interessa por novidades, né? Mercado de opções, enfim, ele está aí preparado para isso.
Uma coisa importantíssima, e eu vou falar disso mais de uma vez, é que o perfil do investidor ele pode mudar ao longo do tempo. Então, é comum, né? O investidor começa a aplicar, começa a entender, ou então recebe mais recursos. O perfil muda. É por isso que o perfil ele é sempre atualizado. E nós vamos ver de quanto em quanto tempo é necessário fazer essa atualização de perfil, tá bom? Bom, vamos falar agora bem focada no suitability, né? Então, reforçando aí que essa resolução da CVM 30/2021, a resolução, ela complementa a CVM 539/213, 2013, acertei lá o número, né? E ela foi também atualizada, está sempre sendo atualizado, né? Pelas resoluções 162 de 22 e 179 de 2023. Não precisa decorar isso não, tá? É só para a gente entender aqui. Vamos falar especificamente sobre o suitability, tá? Que depois que a gente viu aí, vem consolidar todas as regras, né? Vem consolidar as análises. Mais uma vez, essa análise atende essas resoluções, né? Mas a Ambima também tem uma forte, né, atuação no mercado de capitais e ela também tem o papel da autorregulação. A gente já viu isso nos primeiros vídeos aí. Então, essas regras que, que a gente está vendo aí, elas estão também no Código de Distribuição de Produtos de Investimento, tá bom? Então, o suitability, ele é um processo que assegura aos investidores que todos os serviços e produtos de investimentos estejam alinhados com o perfil de risco e os objetivos do investidor. Esse é o principal motivo, tá? Ó, como a gente falou, a Ambima também ela tem uma forte atuação aí na questão da indústria de investimentos, no mercado de capitais, e ela dispensa total atenção a esse processo, por isso que está na prova. Então, eu vou ler aqui algumas coisas importantes sobre o suitability. Em conjunto com a análise do perfil do investidor, o suitability fortalece a recomendação de investimento. Leva em consideração diversos aspectos como tolerância a risco, necessidade de liquidez, objetivos financeiros e experiência de mercado. Esses são os principais pilares. A posse inadequada de produtos ameaça a confiança nas instituições e pode promover instabilidade no sistema financeiro. Então, a preocupação aqui seria um cliente reclamar na CVM, no Bacen, em qualquer local aí, sobre a questão de ter sido mal orientado e ter perda financeira. Então, as instituições precisam se resguardar e elas estão absolutamente resguardadas quando elas fazem a avaliação do perfil, ok? O cliente assina, tá? O cliente assina. Grande parte dos agentes investidores tem pouco conhecimento no assunto, então esse é mais uma questão pelo qual o suitability se faz necessário. A coleta de informações deve estar em conformidade com o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco do produto e o modelo de negócio da instituição, ok? Nós estamos falando de mercado financeiro. Então, nós temos instituições gigantes e nós temos também instituições pequenininhas. Então, isso, quanto maior a instituição, mais produtos de risco que a instituição tenha, mais complexos os investimentos, mais tem que ter o cuidado com o suitability, mais reforço ele tem que ter, né? E aí eu venho falar da frequência da revisão do perfil, que não pode ultrapassar 24 meses, 2 anos. Então, um cliente não pode deixar de atualizar o seu perfil até 2 anos, bateu 2 anos, ele tem que atualizar de novo. Na realidade, ele vai atualizar isso sempre que ele vier fazer um investimento que seja necessário aí, o assessor de investimentos vai dar uma olhada no suitability, vai ver se precisa dar uma atualizadinha, né? Porque, como eu falei para vocês, muda o perfil, né? O perfil acaba mudando. O profissional envolvido na distribuição de produtos de investimento não pode recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifique a correta adequação ao perfil do cliente, ponto, tá bom? Não pode, tem penalização para isso. E ele é aplicável a todos os investidores, ele pode ser realizado mediante todos os meios disponíveis, presencial, meio de comunicação escrita, eletrônica, pela rede mundial dos computadores, ou enfim. Tem uma série de formas dele fazer o seu perfil. E esses procedimentos são sempre adotados para o titular da conta. Aqui é direto ao ponto, então presta atenção aqui, tá? Isso é uma dica.
Não pode esquecer. Ele tem várias formas de fazer o seu perfil e se uma conta for em conjunto, quem faz é o titular da conta, tá certo? Bom, com relação à coleta de informações, então, a gente já falou e vai reforçar aqui. A instituição financeira, ela vai estabelecer os procedimentos próprios para a elaboração em documento escrito ou eletrônico, ok? E cada instituição financeira tem liberdade para criar o seu próprio questionário, porém, observando obrigatoriamente aqueles requisitos mínimos. Quais são eles? O objetivo do investimento, a situação financeira e o conhecimento em investimentos. Quando a gente fala do objetivo do investimento, a gente está dizendo assim, perguntando ao cliente, né? Qual o tempo que você pretende manter o investimento aqui? Qual é a sua tolerância a risco? Qual é a finalidade desse investimento? Quando a gente olha para a situação financeira, a gente vai olhar se aquelas receitas regulares dele são declaradas, né? Então ele tem um fluxo de caixa frequente para não comprometer, os ativos que compõem o seu patrimônio, quais são esses ativos, se a situação financeira tem recursos eventuais, então vai entrar recursos. Então, realmente, gente, é uma consulta médica, Você fazendo o papel do médico, tá? Vamos tirar todas as informações. E o conhecimento em investimentos, ele vai abordar o tipo de produto de investimento, serviços e operações que ele possui familiaridade, que ele já ouviu falar, que ele conhece bem, já ouviu falar só, não tem muita certeza, nunca ouviu falar, né? A natureza, a frequência das operações já realizadas. Ah, eu uma vez apliquei na bolsa, uma vez só. Não, apliquei na bolsa várias vezes. Então, enfim, e também é considerado a formação acadêmica e a experiência profissional. São dados importantes que também são avaliados lá no Suitability. E aí, a gente tem os requisitos mínimos obrigatórios, que aí já começa a entrar mais para o código, tá? Mais para o código de distribuição de produtos de investimento, que é importante a gente saber. Primeiro, a classificação do perfil do cliente, né? A gente tem que ter o critério que vai ser utilizado para a classificação do perfil, tem que resultar, no mínimo, no conservador, moderado e agressivo. E também a classificação do produto, já não é do cliente, é do produto. Então, as instituições financeiras, elas têm que ter um critério para a classificação do produto que tem que considerar o risco dos ativos, o perfil de quem emitiu aquele ativo, a existência ou não de garantias e os prazos de carência. Então, existe uma classificação do produto que está sendo vendido. E a comunicação com o investidor tem que ser feita por todos os meios possíveis e com frequência. Então, lá no Código de Distribuição de Produtos de Investimento, diz que a instituição financeira tem que informar quais são os meios que ela utiliza, como ela fala com o investidor e com que frequência. E também tem que divulgar o perfil após a apuração. E se tiver desenquadramentos, que a gente vai falar a seguir aí, ela também tem que divulgar, ok? Muito bem. Quando a gente fala de procedimento operacional, ele tem que ter uma frequência de aferição entre o perfil do cliente e os seus investimentos. Então, a instituição ela tem que ter uma forma lá de controlar dentro de todos os clientes da instituição, se tem alguns que estão com um perfil moderado e aplicando em fundo arrojado. Então, existem mecanismos dentro da instituição que ela vai saber que tem perfis desenquadrados. E aí ela tem que agir. Então, tem uma série aí o código de distribuição fala numa série de coisas, de mecanismos, né, de controles internos da instituição para pegar esses casos. E aí a instituição tem que dizer quais são os critérios que ela adota para pegar esses casos. A atualização do perfil, então, tem que ser até no máximo, né? Não pode passar de 24 meses, 2 anos, e a instituição tem que informar, então, qual é o critério que ela usa para atualizar esses perfis. Então, cada instituição tem o seu método. A gente, quando eu estava no banco, já tem algum tempo, mas a gente tinha lá como se fosse uma listagem no sistema daqueles clientes que estão com o perfil vencido, suitability vencido. Então, tem que mandar uma comunicação, tem que chamar o cliente, ou enfim, tem mecanismos. A instituição tem que informar qual é o critério que ela adota. E controles internos, então, que eu acabei de falar, a instituição tem que informar de que forma a área de controles internos atua
para garantir que os procedimentos sejam mantidos. Então, veja a importância que a CVM dá para essa questão de perfil, tá? Então, é super importante, não só a CVM, como a Ambima também, ok? Bom, falamos bastante de suitability, estendemos um pouco a nossa aula aqui, mas ainda tem algumas coisas para dizer sobre exceções. Existem exceções, algumas coisas dispensam a análise do perfil do investidor. E aí, foca aqui, porque isso é importante. Quais são as exceções? Primeira delas, em fundos, existe um único fundo que não é necessário o suitability. É o fundo renda fixa simples. Fácil de guardar, sabe por quê? Porque é simples, belezinha, não precisa de suitability, porque é um fundo que aplica, pode aplicar até 100% dos ativos em títulos públicos. Então, baixíssimo risco, ok? Então, é uma exceção, não precisa ter o perfil do cliente. A caderneta de poupança também não precisa. E quem compra uma LFT, que é o título público também, que é seguro e não é necessário suitability. E investidor qualificado e profissional, lembra do investidor qualificado, que é aquele investidor que tem acima de 1 milhão, os investidores profissionais, que é acima de 10 milhões, e se eles estiverem dentro da classificação desses dois tipos de investidor, eles atestam a condição, né, por um termo, e eles são dispensados de ter o suitability feito. E aí, toda aquela galera que são os agentes autônomos, administrador de carteira, analista, consultores de valores imobiliários, né, em relação aos seus próprios investimentos, desde que eles tenham a certificação para agir, certificação pela CVM, para agir como agente autônomo, administrador de carteira, eles também estão dispensados do suitability, ok? Bom, o distribuidor e todos os envolvidos, agora a gente vai falar de vedação, tá? E todos os envolvidos ficam vedados, proibidos, não pode de recomendar produtos ao investidor quando há desenquadramentos. Aqui a gente está falando de uma outra situação. Então, eu estou falando que o cliente chegou ali para você e gostou daquele fundo que ele viu o amigo aplicar e ele quer aplicar. Aí ele faz o suitability, faz a API e você vê que o perfil dele não comporta aquele investimento, ok? E aí, se existe esse desenquadramento, ele não pode receber a recomendação de aplicar, porque está desenquadrado ao perfil. Então, qualquer desobediência aos critérios relativos ao suitability caracteriza inobservância. E aí, isso pode correr com a falta de informação, informação incompleta, suitability vencido. Então, nessas situações, ninguém pode deixar um cliente investir, tá? Então, a CVM, ela veda expressamente a recomendação de produtos para investidor quando? Isso cai, viu? O perfil não seja adequado ao produto ou ao serviço. Acho que por tudo que a gente falou aqui, isso você já pegou, né? Caso não tenha sido possível colher informações suficientes para diagnosticar o perfil do investidor. Sabe aquele cliente? Não dá, não dá. Não dá para colher informações. O que a gente sabe é insuficiente para detectar perfil. Vai aplicar? Não vai aplicar, porque não pode, tá? E caso as informações do cliente estejam desatualizadas, passou 2 anos, não atualizou o perfil, não aplica, tá? Aí eu volto a falar para vocês assim, daquele cliente que quer aplicar no fundo que o amigo dele aplicou, mas o perfil dele não permite. E aí a gente vai falar para o cara, não aplica e ponto final? E aí a gente esbarra nessa questão do direito em Constituição Federal, onde é assegurada a existência digna, sem exclusões nem discriminações. Então, tem lei, né? Tem uma lei aí. E o cliente pode alegar que ele está sendo discriminado diante do investimento que ele quer fazer. Ele tem esse poder de abrir mão da lei e fala, não, eu quero aplicar, não importa que o meu perfil não seja esse. E aí, mesmo estando vedada essa recomendação, o investidor pode realizar a operação que deseja, tá? Então tem uma luz no fim do túnel. Pode, mas em qualquer situação de inadequação, o profissional deve. Então você, como gerente desse cliente, você tem que obter uma declaração expressa do seu cliente de que ele está ciente de desatualização,
ausência, inadequação do produto ao seu perfil, e aí ele vai assinar um termo de desenquadramento, isentando a instituição financeira e você, como profissional, da responsabilidade em caso de perdas. Então, você não vai perder o cliente. Ele vai poder aplicar, mas ele vai ter que assinar esse termo de desenquadramento, ok? O cliente deve ser sempre severamente alertado sobre a divergência. Olha, sabe, eu tô falando, não pisa aí, não pisa aí, não pisa aí. Eu avisei. E a cada ativo contratado nessas condições, uma declaração deve ser assinada. Então, aplicou naquele fundo, assinou o termo, veio no dia seguinte, que é um outro fundo de risco em desacordo com o perfil, ou não está com o perfil atualizado, não quer atualizar perfil, ele vai ter que assinar esse termo de desenquadramento, ok? Bom, ele precisa ser atualizado, esse perfil, porque os investidores mudam, né, a postura. Essa periodicidade não pode ultrapassar 2 anos e esses perfis têm que ficar arquivados por 5 anos, tá? Arquivados lá, guardadinho na instituição. É preciso ter transparência na comunicação com o investidor sobre o perfil diagnosticado e a questão de possíveis desenquadramentos. Gente, tudo isso é o código, tá? Que eu estou falando, é o código. As instituições precisam ter procedimentos operacionais para controlar a avaliação periódica do perfil dos clientes e seus investimentos. Então, as instituições têm que ter um controle absoluto ali. E ela deve treinar a força de vendas, porque ela precisa passar para os profissionais esse posicionamento. E se houver divergência entre o perfil identificado e a efetiva composição da carteira do cliente, deverão ser adotados procedimentos junto aos clientes para tratá-las, fazer a correção. E aí a gente tem uma área de compliance que sempre faz isso. Enfim, gente, é bastante longo o suitability, mas vale a pena, porque é um assunto que é o código de distribuição de produtos de investimento. A gente tem que entender essa coisa toda, porque decorar código ninguém precisa, tá? Nem dá. Vai lá no Ambima e baixa o código. 10, 15, 20 páginas frente e verso, tá? Então a gente está destacando aqui aquelas coisas mais importantes e que merecem que você dê uma atenção especial. Se ficou dúvida, reveja, anota, porque essa parte é uma parte bastante importante, tá bom, pessoal? É isso aí, nos vemos aí adiante.